Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Uli, eu tô tomado por uma frustração muito grande vendo o Bahia de 2022, porque de 2023, porque a gente há muito tempo acompanhando o Bahia, a gente está na expectativa de não precisar mais se preocupar com rebaixamento, né? Desde quando começou 2019, uma nova gestão, um investimento forte, aí o torcedor deve ter pensado assim: acabou, Bahia ganhando sócios, o Bahia organizado, o Bahia gerando receita, essa história de lutar para não cair vai ficar no passado. E não foi assim. Veio a pandemia, lutamos para não cair em 2020, conseguimos escapar, não conseguimos escapar em 2021. E aí, de repente, vem como a gente pode dizer assim, algo inimaginável, né? Um grupo, aquela coisa que o torcedor sempre gostou de falar. Ai, preciso que o Sheik compre o Bahia. Não é possível, alguém precisa É comprar. verdade. Aí veio, não, né? Sempre foi algo muito dito, com muita frequência, pelo torcedor, num tom de brincadeira. Mas isso virou realidade. E melhor que o dinheiro, que é importantíssimo, é fundamental, veio um grupo que tem dinheiro e que tem um histórico de trabalho, né? Em outros clubes, que deram resultados. E aí, esse combo fez o torcedor sonhar muito alto, Uli. Tipo, velho, acabou o tempo de miséria, acabou o tempo de tristeza, acabou o tempo de, como você disse aí, de ficar fazendo conta, preocupado. Tá na hora, eu tive essa sensação, tá na hora da gente se divertir com o Campeonato Brasileiro da Série A e não ficar angustiado toda vez que começa e até a hora de terminar. Infelizmente, isso ficou na expectativa. Eu acho que num ano de primeiro, ano zero, de primeira participação do Grupo City no Bahia, se a gente tivesse aqui cobrando um resultado de alta classificação, terceiro lugar, quarto lugar, brigar por Libertadores, estaria uma distorção de realidade muito clara, né? Tanto que isso foi muito dito, eles não esperam, é o primeiro ano, mas sem dúvida nenhuma, a gente não esperava que fosse um Bahia tão frágil, fosse um Bahia tão exposto, fosse um Bahia tão bem ajustado à zona de rebaixamento. Quando a gente olha o futebol que o Bahia joga desde o início da temporada, a gente entende porque o Bahia está aí. A gente não olha como algo distorcido, como um absurdo, uma coisa, caramba, como é que está aí? A gente chegou a fazer isso com o Grêmio, né? Como é que o Grêmio está na zona de rebaixamento há 2 anos? Mas a gente olha para o Bahia e não é difícil explicar. E aí, Uli, eu acho que tem uma série de aspectos que a gente pode colocar aqui como motivo, mas o que é mais aparente para a gente, né? O que é mais perceptível aos olhos de quem está acompanhando o Bahia? O jogo no campo. E o jogo no campo do Bahia é um jogo que não tem uma consistência. A gente fala que o Bahia tem problemas defensivos e tem, mas o Bahia também tem problemas ofensivos. A criação do Bahia é uma criação de apenas 15 gols em 17 jogos, apenas 4 gols marcados fora de casa. O Bahia só fez mais de um gol no Campeonato Brasileiro da Série A em 2 oportunidades, em um jogo só, contra o Coritiba e contra o Cruzeiro, na Fonte Nova. E o Bahia pode ter errado e está errando, na minha opinião, na montagem do elenco, mas eu enxergo uma necessidade de se elaborar melhor o time que vai a campo, independente das carências do elenco. O Bahia pode ter um time mais competitivo, mesmo com o elenco que tem aí. E é por isso que, nas últimas semanas, eu acabei subindo um pouco o tom das cobranças ao Renato Paiva e entendendo, como isso ficou claro para mim, eu me senti mais confortável para falar, entendendo que eu não acredito que o Renato Paiva é o cara que vai evitar o rebaixamento do Bahia. Eu já não estou, Uli, na lógica do o culpado é o Renato Paiva. É muito complexo dizer isso para quem está fora. Pode ser uma série de aspectos. Mas olhando o trabalho do Renato Paiva até aqui, entendendo que o Bahia tem um problema, o Bahia tem um problema, um problemão. A zona de rebaixamento está aí, o time está jogando para estar na zona. Como o Bahia vai se livrar disso? Como o Bahia vai conseguir reagir no campeonato? Se em 7, 8 meses, com o trabalho de Renato Paiva, o Bahia não soube reagir na temporada, no que eu vou me apegar para acreditar que com o Renato Paiva o Bahia vai reagir no Campeonato Brasileiro em um período mais curto de jogos. Agora você não falar de 21 ou 22 jogos, 21 jogos que restam, e com adversários
cada vez mais concentrados na Série A. Os clubes, o Bahia ainda vai ter sorte. O América, por exemplo, agora está concentrado na Sul-Americana. Outros clubes estão concentrados em Sul-Americana e Libertadores, mas à medida que o segundo turno for avançando, algumas situações que o Bahia pôde viver, como, por exemplo, pegar o Palmeiras numa data FIFA, pegar o São Paulo sem 2 jogadores que estavam suspensos, mas o Caleri estava machucado e envolvido em outras 2 competições, pegar um Corinthians que também estava pensando em jogos contra o São Paulo, que Sul-Americana, e sem o Roger Guedes, que foi uma sorte. O Corinthians não poupa o Roger Guedes, mas o Roger Guedes foi suspenso num jogo, o Corinthians não tinha um jogo seguinte, por sorte, só foi contra o Bahia, jogaram pelo Brasileiro, e o Bahia teve... Então, assim, algumas coisas jogaram a favor do Bahia. O Fluminense estava pensando em Libertadores quando pegou o Bahia, o Germancano estava no banco. O Flamengo pegou o Bahia pensando no Fluminense pela Copa do Brasil, o jogo era terça, o Flamengo jogou sábado. Por mais que a arbitragem tenha prejudicado o Bahia naquele jogo. Então, o que eu quero dizer é que o segundo turno, o sarrafo da competitividade vai subir. Então, se no momento que um primeiro turno tem tanto time envolvido em outras competições, tanto time se acertando ainda, o Bahia não conseguiu fazer o que se esperava com o Renato Paiva, por que eu vou achar que vai fazer com o Renato Paiva a partir do momento que a coisa só vai apertar? E aí a gente vai para a janela de transferências. A janela de transferências do Bahia, eu não vou classificar como ruim, mas eu também estou frustrado. Por que eu estou frustrado? Hoje encerra. Para mim, 2 posições importantíssimas para o Bahia reforçar não foram reforçadas. Um jogador para fazer melhor a função que o Rezende exerce na cabeça de área, com a característica, não é o Léo Cittadini esse jogador, e um jogador para fazer a função que o Everaldo exerce, que é um jogador com mais próximo do gol, aquele cara que é feito com licença para fazer gol. Aquele cara que é para chutar, para fazer gol, para botar o matador, como a gente pode dizer. Então, associando a janela de transferências, que para mim é apenas ok, mas de jogador que intuitivamente chega e veste a camisa, a gente só tem um, é o Gilberto. Dos que chegaram, intuitivamente, assim, ó, esse cara chegou, é titular, a gente não discute, é Gilberto, só, lateral direito. Somando esses fatores, Uli, o Renato Paiva sem conseguir reagir, e o mercado do Bahia que não encheu o carrinho, eu só consigo enxergar a troca do comando técnico para que o Bahia seja um time como conjunto mais competitivo, muito mais competitivo, como solução para o Bahia resolver o problema que tem hoje, que é um risco muito grande de rebaixamento.